Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente retoma o nosso trabalho com a 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E se eu me lembro bem, faltam 4 perguntinhas para a gente responder em relação às lacunas do primeiro ato. E eu pretendo trabalhar nisso, principalmente no episódio de hoje. E depois de respondê-las, se der tempo, eu queria escrever um pouquinho, porque eu estou com saudade de trabalhar nessa história. E aí a gente segue em frente, né? Então nós temos aqui o nome da terra do Vorg, a gente tem que definir o nome desse reino, dessa cidade, desse lugar que ele dominava até então, né, antes de fugir. A gente tem que definir também o nome da cidade sobre as montanhas. Essa definição é um pouquinho mais importante, porque esse é o destino dos nossos protagonistas, né? Então a gente tem que ver realmente isso aqui com um pouco mais de cuidado. A importância do autômato para Vorg, né? Isso aqui também é interessante para estabelecer aquele vínculo e para deixar a perda dele um pouco mais dramática, né? Então a gente tem aquele momento do dilema dele, em que ele pensa se vale a pena arriscar ser pego pelos perseguidores ao invés de se desfazer do autômato, né? A gente tem que estabelecer realmente um significado para esse autômato, uma importância para ele. Não pode ser apenas um robô velho que ele está carregando. E o que tipo de informação o autômato traz dentro dele, né? Isso aqui vai ser importante para a gente estabelecer o conflito dos nossos outros protagonistas. O Gaspar, que é o velho ator, e o Ziane, que é o nosso colecionador, né? Que tipo de informação que tem dentro, né, do nosso autômato que possa realmente gerar algum tipo de tensão, de conflito entre eles, né? Então essas são as perguntas que a gente tem que responder hoje. Em relação a essa primeira questão, eu não tenho realmente nenhum ponto de partida para criar um nome. Não queria que fosse alguma coisa muito aleatória, né? O que eu posso fazer é pensar em palavras para poder fazer um brainstorm aqui, né? Com o que essa terra tem a ver? Com o que essa cidade ou esse reino do Vorgalfad tem a ver, né? Nós temos duas coisas na história até agora que se relacionam com esse lugar, que são a guerra, né? Guerra, conflitos, uma revolução. A gente não sabe o que aconteceu nessa cidade, mas foi um ato violento ali, né? Uma sequência de atos violentos que levaram o Vorgalfad a fugir, né, desse lugar. E a segunda coisa são as obras de arte, né, os objetos artísticos que o Vorgalfad está levando, né, ele não perdeu no seu veículo, no seu caravela, né, ele perdeu seus próprios pertences, mas as obras de arte estão lá ainda, e ele pretende chegar com essas obras lá na Cidade Suspensa, né. Então nós temos arte e guerra, né. Com relação à guerra, o que a gente pode pensar aqui? Uma primeira coisa que me vem na cabeça aqui é Marte, né? O deus da guerra. A gente pode pegar Ares, né? Então a gente pode pensar em variações, né, em cima desse nome aqui. E para arte, uma coisa que eu estava lendo outro dia que eu acho interessante é a Síndrome de Stendhal, né? Se não me engano se escreve assim, que é um fenômeno que acontece, né, uma coisa interessante que acontece quando algumas pessoas têm um contato com alguma obra de arte muito impressionante, né? As pessoas passam por essa síndrome de Stendhal, elas começam a suar frio, tem gente que chega até a desmaiar, né, quando fica frente a frente com uma obra de arte muito impressionante. Eu li sobre isso outro dia, então pensando em arte, isso aqui é o que me vem na cabeça no momento, né? Então a gente pode tentar uma combinação aqui desses dois nomes, Stendhal e Ares. Então eu tentei aqui algumas combinações, né? Tendares, Ares com H, né? Stenares, Arestend e Stendhal. Não sei se algum desses nomes existe, não fiz nenhuma busca nem nada. Eu acho divertido, eu gosto assim de pensar em processos diferentes para encontrar nomes, né? No final das contas é um significado que provavelmente ninguém que lê a história vai captar, mas para mim faz diferença, né? Encontrar alguma lógica para poder surgir com um nome, né? Eu estou entre Tendares, Arestend e Stendhal. E eu posso aqui ainda fazer assim, né? Para ficar parecido com o Al de Alfad. Isso aqui pode criar meio que algum sentido, como se Alfad significasse alguma coisa, né? De repente, Vorg Alfad veio de Stendhal, né? E esse Al pode ser uma palavra, né, que significa alguma coisa em uma língua que a gente não vai se aprofundar nessa história, claro, né?
Vamos ver, mas eu tô entre esses três realmente. Ares e Stenarius eu não acho tão fortes assim não. Bom, antes de decidir, eu acho interessante dar uma pesquisada, né, para ver se já existe alguma coisa com um desses nomes, né? Então vamos lá. Nada de muita relevância não. Tem uma hashtag aqui, mas é a junção de outras duas palavras, não tem nada a ver. Beleza, então esse a gente pode usar. Vamos ver Arestend. Não, também está tranquilo. E o outro também é muito pouco provável que exista alguma coisa com esse nome. Mas vamos ver. Tem o próprio nome, né, do Stendhal, que é a quem a gente quer se referir de qualquer forma. Esse já fica um pouco mais fácil de alguém decifrar, né, eventualmente. Eu estou inclinado a ficar com esse, Stendhal, até por fazer essa relação com o Alphard e depois a gente criar alguma lógica linguística e falsa, né, para poder justificar. Mas eu não vou abandonar esses outros dois nomes não, de repente pela região a gente ainda consegue batizar algum lugar com eles. Então, por enquanto, o nome da terra de Vorg é Stendhal. Beleza. Segunda questão, também em relação ao nome, definir o nome da cidade sobre as montanhas. Aqui a gente já tem um ponto de partida, né? Aqui a gente já tem o que pensar para chegar lá. Porque a gente já determinou que esse lugar é um lugar que vem de um período conturbado, um período de conflitos e guerras, né? A região inteira. E o lugar foi assolado por alguma ameaça, e essa ameaça eventualmente foi derrotada, deixando marcas, né? Deixando uma parte dessa região destruída, enquanto esse lugar ali com a cidade sobre as montanhas e Landa, né? Aquele pedacinho ali ficou bem, né? Ficou seguro, e o resto as pessoas abandonaram. Tanto um lago, a cratera que tem, né, perto ali de Landa esquecida e tudo mais. Então a gente já tem um bom background para trabalhar. A gente sabe que a cidade é suspensa, fica num lugar seguro, nas montanhas, né? Tem estandartes vermelhos na frente, então já é um lugar que é bem guardado, né? Já subentende-se isso, até pela imagem que a gente tem ali. Marca o início, né, dessas terras seguras. Então a gente pode sugerir que esse lugar foi o último bastião, assim, foi o lugar que resistiu realmente a essa ameaça, e dali as pessoas da região começaram a virar o jogo, né? Ou então a gente pode dizer, para ficar um pouco diferente, um pouco menos clichê, que as pessoas que conseguiram, que sobreviveram, que conseguiram derrotar essa ameaça, acabaram indo morar nesse lugar, que é uma espécie de paraíso, né? Uma terra privilegiada, por assim dizer, e essas pessoas foram morar ali. E aí criou-se toda uma mística em torno desse lugar, porque é a terra dos supostos protetores, dos salvadores, né, de toda essa região. Então a gente pode expandir esse conceito e dizer que nesse lugar tem estátuas, tem monumentos em homenagem a esses protetores, né, a esses salvadores. Estou aqui jogando algumas ideias para ver se alguma sobressai, né? Então a gente tem, por exemplo, o Guardiã das Terras Seguras. Lógico que é muito grande, mas é só para a gente começar. Seguras, né? Porque ela foi ali o foco de resistência, né? Terras seguras, terras dos heróis, né? Mas aí fica muito... Vou escrever, né? Mas esse é bem primário, né? Proteção. Terras justas. Salvadores, né? Que aí fica até parecido com o Salvador, né? E eu cheguei no mesmo lugar porque eu estou usando a mesma lógica, que batizou provavelmente a cidade, né? Só que está no plural, né? Terra dos Protetores. Foi para onde eles foram morar, né? Vamos supor que as pessoas dessa região passassem a chamar lá nas Terras dos Protetores, lá na Terra dos Protetores, e aí acabaram abreviando para Protetores, né? Então a cidade se chama Protetores. É uma coisa que faz sentido no mundo real, né? Provavelmente aconteceria isso, né? Uma abreviação, uma simplificação do nome.
Gostei. Então o nome da cidade sob as montanhas, de acordo com todo esse background que a gente pensou, é Protetores. Achei legal. Então a questão dos nomes, os 2 nomes que a gente tinha que definir hoje já está resolvida. Agora que vem a parte mais difícil, né? Qual a importância desse autômato para o Vorg Alphard, né? Por que ele hesitou tanto em se desfazer dele? E aqui o nosso ponto de partida pode ser aquele monte de informações que a gente já estabeleceu para o background do Vorg, né? Deixa eu voltar lá rapidinho. Bom, nós temos aqui primeiro a relação do Vorg Alphard com o Taliesin, né? Aquela abordagem do Taliesin sendo um homem de artes, um homem sofisticado. Na cabeça dele, ele conseguiria mudar o pensamento do Vorg Alphard e fazê-lo se tornar um regente melhor se ele se aproximasse dele de maneira amistosa e conseguisse passar alguma coisa de interessante, fazê-lo abrir os seus horizontes, tomar contato com os livros, com os pensamentos mais evoluídos, né? E o que a gente determinou é que no meio desse processo ocorreu uma revolução e o Vorg Alphard precisou fugir antes de realmente se tornar um regente melhor, né? E aí, a segunda informação que a gente tem é o envolvimento da emissária do Taliesin com o Vorg Alphard. A gente levou essa personagem, né, aumentou o papel dela na história. E a gente diz aqui, estabeleceu que a emissária se aproximou de Vorg a pedido do Taliesin como parte do plano para mudar a perspectiva dele. Aos poucos eles se apaixonaram. Eu até pensei que isso seria interessante para a história, porque a gente não tem nada desse tipo, né? Não tinha aparecido nenhuma relação desse tipo até então fica interessante. E a emissária não sabe se Taliesin está ciente ou não desse romance, apesar de conhecer a perspicácia do Artomante. Então a gente pode dizer aqui que esse robô foi meio que um presente dessa emissária do Taliesin como forma de ajudar nesse processo de aumentar a civilidade do nosso regente, né? E a gente está pensando aqui agora numa espécie de cavalo de Troia do bem, né? Então, um presente assim, de certa forma inofensivo, sem muito potencial aparentemente para causar nenhuma mudança, mas gradativamente o autômato mostra que ele é mais do que isso, né? Que ele tem no seu interior mais do que isso. Então eu estou pensando aqui do Alphard lidar com o autômato como uma espécie de ligação, né? Como uma espécie de link que ele tem com a emissária do Taliesin. Como ele foi feito por ela, então a gente dá uma extrapolada aqui, a gente pode determinar que o autômato carrega a essência dela, né? Eu acho que isso é bom o suficiente. É o pontapé inicial, a gente já tem onde a gente quer chegar, e agora o que falta vai ser preenchido muito facilmente ao longo da escrita, né? Agora eu já tenho mais ou menos uma ideia de para onde eu vou levar essa questão do autômato. Deixa eu só registrar isso aqui para não esquecer. Então, o autômato é mais do que um simples jardineiro. Foi feito pela emissária Taliesin. A mulher presenteou Vorg Alphard como parte do plano do mestre Artomante. Sua esperança era que o autômato ajudasse no processo de mudança do regente. Então, isso, na minha opinião, justifica o apreço do Vorg pelo autômato e a pena que ele ficou de perdê-lo. E isso facilita para a gente aqui a resposta da última questão, né? Que tipo de informação o autômato está carregando? Claro que há bastante coisa relativa à artomancia, ensinamentos e pensamentos do Taliesin, e o mais importante para o Vorg Alphard, né? Por isso que ele resolveu apagar a memória do autômato. Acho que pela lógica é que ele não gostaria que os perseguidores soubessem que ele tem a emissária do Taliesin como aliada, né? Ele não vai querer que ela seja exposta e que ela vire alvo também dos inimigos, né? Dos perseguidores. Então essa é a resposta fácil, né? Deixa eu registrar isso aqui. Como sempre, eu não estou me preocupando com a construção das palavras, eu só quero registrar, né? Informações sobre a artomancia, ensinamentos e pensamentos de Taliesin. E também informações e mensagens da emissária de Taliesin. Vorg apaga a memória do autômato para que a emissária não seja exposta e vire alvo de seus inimigos. A gente pode aqui também dar uma extrapolada e dizer que eles começaram a se comunicar também através do autômato, né?
Então a gente pode ter mensagens pessoais demais, né, dentro da memória dele que ele não quer que outras pessoas tenham acesso. Justifica todas as ações até agora. Isso com relação ao background do Vorg Alphard, né? Agora, com relação aos nossos dois protagonistas que vão encontrar o autômato mais adiante, a gente sabe que o autômato pode inspirar o velho ator e o Ziane também, né? Esses ensinamentos, essas informações podem servir de inspiração. A gente sabe que sobraram fragmentos dessa memória, claro, né? A gente vai fazer com que essa limpeza da memória não tenha sido 100%. Então o autômato vai aparecer num momento negro assim, na história, num momento de crise, e ele vai ser algo positivo em princípio. E a gente precisa pensar também num ponto de conflito, em algo que aconteça com esse autômato que gere atenção de novo. E aí a gente vai preparar para o desfecho da história, né? Então o que pode ter dentro dele, o que o autômato pode estar levando, que possa gerar interesses conflitantes entre os nossos dois personagens. E aí a gente pode trabalhar com várias possibilidades. Por exemplo, um quer destruir o autômato, entende que ele precisa ser destruído, e o outro não quer, o outro quer preservá-lo. Um deles resolve fugir com o autômato, quer ficar com tudo que ele está guardando dentro de si para ele sozinho, né? Ou o autômato tem dentro de si, e isso eu acho que é a melhor ideia, eu vou ficar com essa já, o autômato tem dentro de si um fragmento desse vidro, né, que o Ziane coleciona. Isso eu vou começando a juntar as pontas que estão soltas, né? A gente já estabeleceu que o Ziane tem uma audição aguçada, que ele treinou o ouvido para justamente identificar a vibração desses fragmentos de vidro e conseguir descobrir onde eles estão, ou se eles são verdadeiros ou falsos nas negociações e coisas assim, né? Então, em determinado momento, ele pode identificar que dentro do autômato existe um fragmento desse vidro. E aí, para ficar mais dramático ainda, a gente pode dizer que o coração, né, que a parte principal que mantém o autômato funcionando, é feita a partir desse fragmento do vidro. E assim, em primeiro momento, ele quer extrair. Isso é oportuno porque vai direto no ponto fraco do nosso personagem, né? Vai no problema central e naquilo que a gente precisa lidar para estabelecer o arco do Ziane. Então a questão dele ser ganancioso ao ponto de pensar em destruir o autômato para poder extrair o fragmento do vidro. E o Gaspar não vai deixar por quê? Porque ele encontrou ali uma fonte de inspiração. Ele está numa fase vazia, muito árida da vida dele, né? Uma fase melancólica, e de repente o que vem desse autômato, a gente ainda tem que estabelecer a maneira como esse autômato se comunica. Ele tem voz, ele projeta imagens, não sei, né? A gente vai ver isso ainda, isso é tranquilo. Mas voltando ao raciocínio, o Gaspar, tomando contato com essas informações sobre a artomancia, ele fica de novo inspirado, né? Ele vê de novo um sentido para as coisas que ele faz, ele ganha forças, né? E por isso ele quer proteger e levar o autômato consigo. Isso pode gerar um conflito bem interessante e eu acho que ele vai se escrever sozinho, né? Então eu vou registrar isso agora, que é a segunda parte da questão, que é o que interessa para os protagonistas da história, né? Bom, então no coração do autômato existe um fragmento do vidro da criação. Graças à sua audição aguçada, o colecionador consegue identificá-lo. Então seu desejo maior é destruí-lo, enquanto Gaspar, inspirado pelos fragmentos de ensinamento sobre a artomancia, deseja salvá-lo. Quem sabe até mesmo restaurá-lo e torná-lo um parceiro em seus espetáculos. Então aí estou colocando um pouquinho, insinuando, né, as ambições de cada um, e isso vai gerar a atenção necessária, né, que vai servir de combustível para a gente partir para o terceiro ato da história. Então, qual é a estrutura que eu tenho na cabeça no momento para prosseguir com a história, né? Os dois vão deixar a Landa Superior, vão seguir viagem ali pela Curva do Sul, vão passar por lugares devastados, lugares destruídos, ainda com bastante vestígio do mal que assolou aquela região tempos atrás. Enquanto isso, eles vão conversando. Vai ser um bom momento para a gente jogar algumas dessas informações que a gente já tem, para fazer com que os personagens mostrem um pouquinho mais do que se passa na cabeça deles e qual o passado deles também. E em um determinado momento eles vão sofrer algum revés muito grave, vai ter um período de crise. Logo depois dessa crise, ou o que vai fazer com que eles deixem essa crise, é o encontro com o autômato.
eles vão passar um bom momento. A gente já estabeleceu antes que eles estão num período de festas, né, na expectativa de chegarem às festas. Então acho que vai ficar um momento interessante enquanto as cidades estão comemorando, né, numa determinada data. Eles estão na estrada com o autômato e ali a gente faz com que eles vivam um bom momento. E logo depois disso é quando o Ziane faz a descoberta, né, quando o Gaspar já está encantado pelo autômato e já quer extrair dali todas as informações, todo o conhecimento que pode servir para ele encerrar a sua vida de artista em grande estilo. O Ziane descobre, né, com a sua audição aguçada, que existe um fragmento do vidro da criação dentro, né, no coração, por assim dizer, do nosso autômato. E aí começa o conflito de novo, e quando a gente chegar nesse ponto, a gente pensa de novo no que vai acontecer para frente, né? Mas eu já estou satisfeito que a gente finalmente conseguiu encontrar essa ligação, essa conexão, né, entre um velho autômato jogado no meio da estrada e um velho ator e seu parceiro de viagem. Então hoje a gente conseguiu fechar esse círculo, né? A gente enfim conseguiu que esses dois universos fizessem sentido juntos, né? Que uma história começasse a influenciar na outra. E é assim que acontece mesmo, a gente vai escrevendo, vai tendo as ideias e uma hora as coisas começam a fazer sentido, né? A gente tem que acreditar nisso. Mas é isso, eu vou deixar para retomar a escrita no episódio que vem, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas eu estou bem satisfeito com as respostas que foram encontradas aí durante não só esse vídeo, mas todas essas sessões que a gente fez. E estou bem animado para descobrir como é que essa história vai ficar, né? A gente continua no próximo episódio e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nossa nova série Universo, Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!